Isso aqui. Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na palestra da nossa assessora, companheira Neísa, sobre a gestão do envelhecimento, políticas públicas e como utilizá-las. Sejam todos bem-vindos e que sejamos cada vez mais fortalecidos em busca de um Lions consciente, pelo companheirismo, fortalecimento e saúde do nosso distrito LD3. Companheira Neísa, fique à vontade. Muito obrigada, governadora. Boa noite. Boa noite ao companheiro Mirabeau, à companheira Nonoca, em nome de quem eu saúdo a todas as autoridades, companheiros, companheiras e domadoras presentes. Talvez as pessoas devam estar se perguntando, não é? Por que uma assessora de saúde, né, do idoso vai falar em políticas públicas, né, e como utilizá-las. É que no caso do envelhecimento, e eu acredito que não só do envelhecimento, também acredito em torno de outras situações, outras faixas etárias e outras necessidades, não é, humanas de atendimento em saúde, todos nós giramos um pouco em torno das políticas públicas, né? E as políticas públicas são ainda extremamente necessárias para a execução e cumprimento de legislações que nos favorecem a atenção à saúde. Por isso eu trago, então, esta palestra de hoje, vocês devem estar vendo aí na tela, que eu coloquei também, né, ali do lado, o nome da doutora Iride Christoffli, que é minha colega lá da SBGG, professora enfermeira aposentada, doutora em gerontologia biomédica, e que me permitiu a utilização de alguns slides dela que foram preparados para o Multiplicando Cuidados aos Idosos, lá no dia 24 de outubro, não é? Naquela nossa atividade no Círculo Militar. Então, quero de público aqui agradecer, né, a doutora Iride pela permissão de utilizar o seu material nessa nossa reflexão de hoje. Bom, temos aqui, eu estou tentando passar agora, por que não está passando? Alô? Passou. Dentro da minha introdução, a gente vai falar hoje da questão do ser humano na sua última e definitiva faixa etária, que é o idoso, que é o objeto da nossa assessoria de trabalho. Devo lembrar que essa área não obedece uma receita ou uma regra universal, tendo em vista que cada um vai envelhecer dentro do seu próprio processo, não é? E isto também deve ser esclarecido, né? Que envelhecer é um processo, né? E a velhice, sim, é uma fase da vida. Então, esses dois termos também precisam ficar esclarecidos para que a gente não se ofenda, né? Quando alguém falar em você estar envelhecida, quer dizer que você está na fase do envelhecimento, não é? E que o envelhecimento é um processo. Chamo a atenção aqui na fala de hoje que, neste processo, nós precisamos dar importância a uma questão chamada planejamento, e um bom planejamento. Porque o envelhecimento não é um problema, e vou aproveitar aqui, né, para
fortalecer a minha ideia, não é? E corroborar com os meus colegas, dizendo que velhice não é doença também. Bom, para a gente embasar o início, a gente sabe que o envelhecimento, dentro do conceito gerontológico, não é? É um processo dinâmico, progressivo, que cada um vai ter o seu, cada um tem as suas características funcionais, bioquímicas, psicológicas, né? E que no caminhar da vida nós vamos mudando essas características que nós temos. Cada vez que a gente vai progredindo cronologicamente nessa existência, nós sabemos que nós vamos nos tornando mais vulneráveis e, principalmente, a processos patológicos. E que esses processos patológicos, em um dado momento, né, a gente sempre pede, né, ou a gente sempre diz que a gente não tem pressa, né, de concluir essa nossa existência, mas nós sabemos que isso é certo a todos nós. Enquanto isso, a gente tem que viver com qualidade de vida. Enquanto isso, a gente tem que planejar como a gente quer essa última fase da vida. E para isso, a gente tem que se informar, para isso, a gente tem que conversar. Dentro da percepção do envelhecimento, eu destaco alguns pontos importantes, né? E nós vamos nos perceber envelhecendo socialmente quando nós vamos percebendo as formas diferenciadas culturalmente que nós vamos vivenciando, né? Nós vamos sendo condicionados à capacidade de produção diferente. Aquilo que eu fazia quando era mais jovem, de repente eu não consigo mais fazer hoje. Na minha maturidade, na minha fase do envelhecimento ou na minha fase longeva. E não raramente, socialmente, a maioria das pessoas acham assim, agora me aposentei, então agora eu estou velha mesmo, né? Me aposentei, socialmente eu estou caindo fora desta convivência e desta rotina do todo dia trabalhar, todo dia ter um objetivo, todo dia cumprir uma tarefa. O que nós sabemos é que não necessariamente nós precisamos obedecer essa ideia ou essa ordem. Intelectualmente, a gente começa a perceber também quando a nossa memória começa a falhar. O meu foco de atenção não é mais o mesmo. Eu já não tenho tanta facilidade da orientação, e aqui eu abro um parênteses, né? Viva ao Google Maps e outros instrumentos digitais que chegaram agora para nos ajudar, né? Quando a gente quer ir a algum lugar, o que a gente faz no carro? A gente vai lá, coloca o endereço e esse Google Maps nos leva. E nós vamos dirigindo, tranquilamente nos dirigindo ao nosso destino. Isso veio para nos ajudar. A dificuldade de concentração também vai aumentando. E, por fim, né, eu vou entendendo que o meu cognitivo, dentro de um comportamento geral, já não é mais o mesmo. Eu posso aprender, mas eu já tenho dificuldade de guardar na memória. Às vezes eu guardo na memória, mas eu tenho dificuldade de reconhecer aquela pessoa, aquele local ou aquele objeto que estão me apresentando. E às vezes eu até reconheço, mas eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu olho, reconheço o objeto e me pergunto, mas o que eu faço com isso? Para que isso me serve? Volto lá à situação da memória, aonde eu estou perdendo alguns registros. Então, intelectualmente, a gente percebe muito isso. E a gente sabe que na fase do envelhecimento nós conseguimos, sim, ainda aprender alguma coisa, mas o nosso processo é mais lento. Por quê? Porque não é tudo que nos interessa agora. Simplesmente por isso. Mas, a gente repetindo todos os dias, nós vamos aprender, sim. Ainda nós temos uma percepção que é funcional, quando nós começamos a depender dos outros,
quando eu não consigo mais sair de casa sozinho, ou eu não tenho mais segurança de sair de casa sozinho, mesmo que eu tenha o meu organismo, as minhas perninhas funcionando, o meu olhar está funcionando legal, né? Com um pouquinho de surdez, né? Não registro os tons direito, mas eu consigo ir e vir ainda. Mas eu preciso, sim, do apoio de alguém para me levar, para me buscar, ou às vezes até para me acompanhar. E ainda dentro de casa, para tarefas básicas que eu fazia todo dia, né? Como a gente dizia, com os pés nas costas, e agora eu sou mais lenta. O meu organismo não funciona mais como antes. Eu estou mais limitado. Não necessariamente doente, mas estou já limitado. Bom, e ainda vem os aspectos emocionais do envelhecimento, né, que nos trazem características muito diferentes, né? Eu já tenho uma dificuldade para me adaptar emocionalmente às notícias, as próprias notícias que a gente escuta todo dia, né? Já é difícil da gente engolir, da gente digerir algumas notícias nas mais diferentes áreas. A minha adaptação fisiológica é mais complicada também. Aceitação do novo. Eu já estou enraizada, como eu digo. Né? Não que eu não possa adquirir novos hábitos, novos costumes, até é saudável, mas vai ser mais difícil para mim. Né? Eu sempre dou um exemplo de uma coisa que eu nunca aprendi na vida, que foi andar de bicicleta. Tentei, gente, tentei, mas não consegui. Né? Caí uma vez de bicicleta e levei medo. Quando eu me dei por conta, eu disse, poxa, mas eu podia ter voltado, ter tentado de novo. Eu já vi que eu estava numa fase madura e o medo me pegou. Então foi mais difícil, né? Aceitar essa ideia de que eu poderia novamente tentar andar de bicicleta. A gente já está presa em outras situações. Aí é outro tempo, é outro momento, eu tenho outras coisas para fazer, o trabalho é mais importante, ou a saúde não me permite mais. E algumas alterações, né, de disposições gerais, né, como a própria questão do querer. De repente, eu trabalhei uma vida inteira, eu me aposentei e eu quero a minha vida para outras coisas. E às vezes eu não sei nem dizer o que é isso, mas eu quero fazer coisas diferentes. Não seguir somente uma regra ou valor. Eu quero fazer coisas diferentes. E isso afeta diretamente o meu emocional quando as pessoas dizem, não, cuidado, isso pode te fazer mal. Né? Ou aquele momento que a gente está dentro da nossa casa e os nossos filhos vão dizer assim, agora a mamãe está com uma patologia lá, a gente vai botar uma cuidadora, vai cuidar dela, né? E a partir de hoje, mamãe não faz mais nada dentro de casa. Gente, isso abala o nosso emocional terrivelmente. Porque não é porque envelhecemos que nós nos tornamos inúteis. E que nós não temos mais interesses pela vida. Temos, sim. E é importante que isso seja considerado como todo. Ainda, eu penso, como é que eu vou gerenciar esse envelhecimento, né? Aí eu tenho que entender que tem dois tipos de envelhecimento. O natural, que nós chamamos de senescência, e aquele onde nós temos várias afecções de saúde, e no que nós chamamos de senilidade. O senescência é o envelhecimento natural, e a senilidade, eu posso dizer que é o envelhecimento acompanhado de algumas patologias, que podem ser hereditárias, que podem ter aparecido agora, em função da minha idade, e que eu posso ter adquirido na caminhada também. E não raramente essas que eu adquiro na caminhada são devido a hábitos que eu tenho durante a minha vida. E aí, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na gestão integral desse envelhecimento. E eu tenho que pensar que essa gestão vai do individual ao social. E aí eu coloco aqui para vocês o que nós precisamos. Primeira coisa, nós precisamos buscar uma qualidade de vida em qualquer fase da vida.
Existem alguns historiadores, alguns autores, que dizem que nós começamos a envelhecer lá no útero materno, no momento da concepção. Não é aos 30, não é aos 40, 50, 60, 70. Na hora da concepção. Só que quando a gente nasce, a gente começa a contar tempo de novo, fora do útero materno. Aí a gente começa a contar a idade cronológica e a perceber as fases da vida que a gente vai deixando para trás. Saber que o envelhecer é um processo, como eu já falei, e investir neste envelhecimento ativo, na saúde, participando socialmente, investindo no nosso aprendizado, seja de coisas pequenas ou coisas grandes, mas investir nessa aprendizagem continuada, não parar de aprender nunca, não é? E na nossa própria segurança. E aí eu abro um outro parênteses, né? Que a nossa instituição, o Lions Internacional, é um exemplo de pessoas que têm um envelhecimento ativo. A partir do momento que nós temos aqui orientação para nos cuidar, ontem nós tivemos a Ilânia, né? Temos o colega Mirabô, temos outros colegas aí da saúde também, né? Que passam nos orientando e dizendo, olha, assim é melhor, por outro caminho vai facilitar, né? Isso é sensacional. Qual é a instituição que nos oferece isso? E outra, nós continuamos socialmente ativos, pensando no bem do outro. É, sim, uma instituição de empatia interna e externa, que também faz bem para a saúde. Procuramos vislumbrar ou antecipar as necessidades financeiras, né, e as limitações que nós poderemos ter lá no nosso estilo de vida. É saudável, sim, nos prepararmos financeiramente. Nós sabemos e a gente vê quantos amigos, às vezes, colegas, não se prepararam, né? E é claro que o nosso espírito solidário, nós vamos ajudar. Mas será que essa pessoa não gostaria, né, de se atender individualmente e até poder vir para o Lions ser companheiro nosso? Né? Mas, às vezes, ele não se preparou para isso. A vida inteira. E houve também uma depreciação na sua aposentadoria que não lhe permitiu. E aí nós sabemos que nós temos que atender esse colega, esse amigo. Nós precisamos utilizar as políticas públicas que estão à nossa disposição para nos ajudar e ajudar os nossos companheiros, os nossos amigos. E uma coisa importante, gente, não esperar a velhice chegar. E eu digo para vocês, a velhice não é cronológica, não é pela idade, é pela nossa disponibilidade. O cronológico é uma contagem de tempo. E realmente é o meu organismo, o meu mental, o meu espiritual que vai dizer e declarar realmente a idade que eu tenho. E qualquer um de vocês aqui. Como estratégia, basicamente, eu trago ali, então, para mantermos e gerirmos integralmente, não é, essa nossa saúde, nós temos que manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, controlar os nossos fatores estressores, evitar coisas que não nos competem, que a gente sabe que vai nos incomodar, que vai nos fazer sofrer, e quem sabe pode até atingir o nosso psicológico e fazer a gente adoecer. No segundo momento, né, no segundo grupo de estratégia, eu colocaria manter a mente ativa, controlar as nossas relações sociais, aquela coisa, não é? Eu consigo, eu tenho perna, eu tenho braços até um certo limite. Depois daquilo, não é mais saudável, vira cansativo. Então, limitar essas nossas relações sociais. Vamos fazer aquilo que a gente der conta, né? E aí entra uma coisa que eu escuto muito as pessoas dizerem, eu não sei dizer não. Esse não dizer não, psicologicamente e fisicamente, pode nos comprometer, sim, lá adiante, né? Mas sempre participar socialmente de algum movimento, de algum clube, como nós aqui. Manter a nossa vacinação em dia,
Não adianta, gente. Embora tenha aparecido alguns casos aí de pessoal dando exemplo da Covid, né? Ainda se contagiando, apesar de ter feito 2, 3 doses, né? Nós não sabemos, mas ainda é a luz no fundo do túnel. É isso que nós temos para esta patologia e é isso que nós vamos utilizar. Como para outras tantas. Ontem a Ilane falou também das vacinas, né? Muito interessante. É isso mesmo, a gente tem que fazer as vacinas necessárias. E após os 60 anos, a gente sabe que nós temos vacinas aí que estão à nossa disposição e que a gente deve cumprir esse calendário, esse roteiro. Manter as nossas horas adequadas de sono. Nós sabemos que o sono, a falta de sono, dormir mal, traz vários problemas de memória, inclusive, não é? Bem gravados, né? É importante o sono, é importante o descanso, e é o sono da noite que nos recompõe, né? Porque é a hora do silêncio, não tem telefone, não tem, a gente sabe que não vai chegar uma pessoa pedindo para fazer, a não ser os médicos, né? E os médicos, sim, eu sei que sofrem mais um pouquinho, né, por causa das intercorrências. Mas, à medida do possível, é importante a gente fazer isso. E junto com o sono aqui, eu posso acrescentar a questão do lazer. Termos um planejamento para o nosso lazer. Tal dia, né? O tal do ócio útil que a gente chama, né? Eu vou sentar, vou ler meus livros, não tem nada a ver com a minha profissão, eu vou ver meus netos, vou tomar chá com as amigas, né? Vou jogar dominó com os amigos, vou marcar aquela canastra, aquela jantinha. É um ócio produtivo, que faz bem para a saúde. A gente tem que ter horário para isso também. E lá no terceiro grupo de estratégia, eu coloco uma das coisas, treinar a resiliência. Começo assim. O que é isso? Saber enfrentar com sabedoria aquilo que a vida nos apresenta. É importante a gente entender que nada acontece por acaso, mas que tudo é possível de solução e de aceitação. A revolta, ela piora todos os quadros sociais, espirituais, biológicos, mentais. Não ajuda em nada. Então, treinar a resiliência é importante. Ter fé, não necessariamente uma religião. Estudos clínicos demonstram que os grupos tratados de pessoas que têm fé ou têm uma religião melhoram muito mais rápido e têm melhora do que grupos que se dizem ateus. Esses têm mais dificuldade de recuperação, principalmente dentro dos quadros de doenças graves, degenerativas, e até mesmo as crônicas é difícil de manter o equilíbrio. Fazer um investimento para o futuro, financeiro para o futuro. Ah, mas até hoje nunca deu, tive que ajudar esse, tive que montar casa, tive que trocar isso, tive que ajudar um filho, um neto. Não tem problema, começa amanhã. Não é? Tem tempo para tudo. E utilizar as políticas públicas que estão a nosso dispor. Em seguida, nessa totalidade de intervenção, né, a gente procura que isso tudo seja na proximidade do lar ou no lar, né? E ainda, o que a gente precisa? De uma rede básica bem treinada, ocupada, ter atividades preventivas de reabilitação, programas de suporte e educação para os nossos idosos e para os nossos cuidadores, e programas, né, de pré-aposentadoria, ou seja, não vamos esperar bater o sininho da aposentadoria para a gente procurar uma outra atividade, ou procurar o AIOS para a gente trabalhar, ou a gente esperar o vizinho lá se aposentar para daí convidar ele para o LAN. Já traga agora, já serve como um programa de pré-aposentadoria, não é? Vamos trazer ele para cá para mostrar como ele vai ser útil aqui conosco, como a gente pode auxiliar, né, neste processo, que ele não vai ficar fora do mundo porque ele se aposentou, né? E apostar nas equipes multidisciplinares que podem nos orientar durante todo esse processo. E a nossa realidade de gestão do envelhecimento do Brasil é isso aí, a gente se baseia na Constituição Federal, né, lá no capítulo 7,
onde fala que a família, a sociedade e o Estado que tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando que elas continuem na comunidade, defendendo a dignidade dela e o bem-estar e garantindo o direito à vida. Ainda diz que esses programas têm que ser amparados, não é? De amparo aos idosos, perdão, eles serão executados preferencialmente em seus lares. Mas o que nós temos de claro na gestão desse envelhecimento do Brasil? Nós temos a gerontologia, nós temos a geriatria e nós temos multiprofissionais da área do envelhecimento que nos ajudam. Temos as instituições de longa permanência para idosos, que são residenciais, de cunho social e de atenção à saúde, e ainda geriátricos alguns, não é? Onde os idosos que não têm família ou que preferem ir morar por conta e não incomodar os seus filhos, seus netos, dizem eles que incomodam, né? Dentro de um certo momento eu até concordo e no outro eu não concordo, mas isso não vem ao caso agora. Temos as políticas públicas que nos abraçam e temos os trabalhos de prestação de serviço em domicílios, assim que a gente gerencia hoje o nosso envelhecimento. Então, no Brasil, quando a gente fala de marco legal dos direitos das pessoas idosas, a gente fala na Seguridade Social, né, que abrange a saúde, a previdência e a assistência social, né? Isso tudo baseado em leis, decretos e portarias, resoluções, normas técnicas, né? Que, a partir da Constituição brasileira, não é? Faz lá nas esferas estaduais e municipais o controle e o gerenciamento das possibilidades de colaboração do aparelho do Estado, né? Para as pessoas idosas. Então, na assistência social, não é? Ela dá uma proteção social e um direito à cidadania, não é? Não sendo ajuda, gente, é um direito de todo mundo. Muitas vezes vem nos atender naqueles horários mais difíceis, né? Que eu digo, quando a gente está doente, não está trabalhando mais, e a gente pode utilizar, não é? Não é nenhum favor, gente. Não é? E a gente pode solicitar, sim. Estão aí as legislações que nos orientam como pedir, conforme a nossa necessidade, os nossos direitos, não é? Está aí, todo mundo sabe, vamos utilizar. A saúde também, através do SUS, ontem nós falávamos ainda, né? O SUS é um modelo maravilhoso, ele é tão importante que, por exemplo, o Canadá, ele veio copiar aqui de nós, né? Muitos anos atrás, quando foi instalado o SUS, eles vieram para cá para copiar de nós, porque eles acharam maravilhoso, porque o SUS nos dá um direito à cidadania, à promoção, assistência, reabilitação da saúde das pessoas, não é? E todo mundo tem direito, né? Ele é equitativo e integral, né? E as ações deles abrangem com os braços muito grandes a toda a população brasileira, inclusive imigrantes que hoje chegam ao país também são atendidos pelo SUS. A Previdência Social, que nos traz o benefício da aposentadoria, não é? E que ele dá lá na sua concessão, utilizando critérios de cálculo, procuro preservar alguns valores de salário, enfim, cada caso é um caso, toda hora está trocando a lei, e a gente sabe que a gente precisa usufruir disso, porque nós trabalhamos uma vida inteira, nós contribuímos uma vida inteira, e nós temos o direito a isso, tem que procurar, né? No momento certo, na hora certa, fazer valer os seus direitos. Ainda dentro dos direitos das pessoas idosas, lá no Estatuto do Idoso, nós temos os direitos sociais, por exemplo, né, que é o BPC e auxílios, não é? Que é um benefício continuado para aquele idoso que nunca contribuiu, que não conseguiu se aposentar dentro das regras de trabalho, por N motivos, não vem ao caso julgar agora, mas ele tem direito. E lá na nossa legislação, diz que se entra com o processo e o governo dá um salário mínimo, né, condizente para uma vida, claro, né, não é uma vida de luxo, mas pelo menos para atender às necessidades básicas desse cidadão.
a previdência social, através da aposentadoria. Nós temos ensino público em todos os níveis para todas as idades, né? E os idosos estão contemplados nisso também. Hoje existem vários programas de educação a idosos, existem aí as UNATs também, as universidades da terceira idade, né? Que também atende os idosos e contempla aquilo que eu falei para vocês anteriormente, não é? Do direito à saúde intelectual, continuar aprendendo, continuar exercitando, não é? O seu raciocínio lógico, isso da saúde é importante. Nós temos também, o que acontece? Participação, nós temos o direito de escolher, né, os nossos dirigentes. Podemos participar no Conselho dos Direitos, né, nas associações de grupo de convivência dos idosos, e aqui eu falo especialmente no Conselho do Idoso, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, que a doutora Irid também é a presidente estadual, né, aqui no Rio Grande do Sul, do Conselho de Defesa da Pessoa Idosa, e que todos nós podemos participar, gente. E é importante a participação nossa. Porque eu vejo dentro do Lions um grupo esclarecido, nós podemos colaborar. Por que não? Individualmente, ou como instituição, ou como empresa, nós podemos colaborar. E através do conselho, que labuta lá pela complementação de algumas políticas públicas para atender idosos, nós podemos colaborar também como Lions. Temos ainda a questão da gratuidade dos 65 anos ou mais, né, e deficientes, a cultura, esporte e lazer, emprego, geração de renda, direito prioridade à justiça, não é? Conforme a nossa idade, o nosso processinho ele vai subindo lá na pilha, né? Já é uma coisa boa. Até porque demora tanto, às vezes, um processo, né, que as pessoas, algumas até não assistem o final, o que deu, né, ficam para seus filhos, seus netos descobrirem. Mas é interessante que a gente saiba, né, aquilo que a gente tem direito, se a gente alcançou, se a gente não alcançou, e é uma festa quando dá tudo certo. De direitos e papéis, não é? A gente tem a proteção e defesa na violação dos direitos dos idosos, nós temos delegacias especiais para idosos hoje, nós temos o Ministério e Defensoria Pública, temos os PROCONs, temos os conselhos, as conferências de fundo do idoso, tem tudo isso aí que pode nos auxiliar e auxiliar os nossos projetos de atendimento a esses idosos, né? E esses conselhos de direito da pessoa idosa, eles são órgãos criados por lei nas esferas federais, estaduais e municipais, não é? E integram obrigatoriamente uma estrutura do poder executivo público, né, nessas três instâncias, não é? E lá, o que a gente faz? A gente faz uma participação direta e de controle democrático, que o pessoal chama, né, dessas políticas de atendimento à pessoa idosa, aonde nós podemos participar, todos nós. Existem várias legislações hoje que já nos ajudam. Está vinculada ao Ministério, na esfera federal, né? E ela ainda tem um número de representantes de governo, né? Os representantes do governo sempre são indicados, e da sociedade civil é feito uns fóruns onde o pessoal se candidata, ou as instituições colocam os seus candidatos, e eles são eleitos para participar desse conselho, tá? Então, assim, ó, o que principalmente o pessoal faz lá, né? Eles promovem um amplo e transparente debate das necessidades e dos anseios da pessoa idosa. Essas propostas são encaminhadas para os poderes públicos, não é? Que são responsáveis pela execução de políticas públicas e até para o legislativo, como sugestão de criação de novas legislações que possam favorecer, né? Isso em qualquer área da educação, da cultura, da saúde.
desde que isso tudo seja embasado em argumentos sólidos, não é? E isso facilita a execução de muitos programas, como a gente estava falando aqui das campanhas de saúde, não é? Direcionada para esses idosos, para se criar novos projetos e atenções e ações para essas próprias pessoas. E na composição desses conselhos, né, vejam vocês, eu vou passar rapidamente aqui, né, ela é constituída de forma paritária, composta de 50% de órgãos governamentais do Poder Executivo, que já falei, executado pelos governos, né, daquele ano de eleição, e o outro 50% são por representantes de entidades da sociedade civil, tá? E dentro desses, só para a gente não se alongar muito nesse âmbito aqui, podem estar prestadoras de serviço, profissionais da área do envelhecimento, da saúde, ou da educação, da cultura, representantes de grupos de idosos, esses grupos de idosos de bairro, todos eles têm representantes nos conselhos. E isso é importante, termos representantes lá dentro, não é? As entidades técnico-científicas também estão lá, as administrações federais, estaduais e municipais, né, que tem que ser reconhecida em lei. Instituição de ensino superior também, algumas entidades sindicais de segundo grau, não é? E representantes de associações de aposentados. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma muito forte, que é a ANAPES, né? Associação Nacional dos Aposentados, né? E eles são uma instituição bastante forte, sempre em qualquer movimento e tal, eles estão presentes, tem um coral bacana, né? Eu gosto muito deles, tenho uma simpatia por essa associação, e eles são bastante atuantes, né? Dentro desse perfil e papel dos conselheiros, né, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso é voluntário, que nem a gente é voluntário aqui no Lions, tá? Ter compromisso com essa causa, ser porta-voz da defesa e da promoção dos direitos do idoso, zelar pelo direito, manter a autonomia nas decisões, defender as prioridades dessa população idosa, não é? Frente às políticas públicas, não é? Dentro disso, nós podemos opinar, discutir, debater, decidir e dar o nosso voto. Vamos levar tudo isso para submeter a um colegiado para votar as matérias em estudo que são do interesse desta população, né? E o bacana disso é que tudo isso, quando vem essas propostas e tal, né, existe muita cooperação técnica, né? E a gente cresce muito, porque dentro do conselho a gente aprende muito, e eu falo de cadeira, eu fui presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, e eu aprendi o quanto o cidadão se apropriar e saber das políticas que estão à sua disposição é importante. As pessoas chegavam lá e não sabiam o que elas podiam solicitar, o que elas podiam ter à sua mão, né, para resolver, às vezes, um problema de saúde, ou um problema social, ou uma outra questão, não é, cotidiana aí da vida das pessoas. Eles não sabiam, né? E isso é uma coisa que realmente, não sei por quê, algumas notícias são tão divulgadas e outras não. Mas, enfim, dentro disso, os conselheiros também se sensibilizam, se mobilizam e mobilizam uma sociedade de grupos, não é? Então, participar desses conselhos, dessas comissões, né, ajuda muito, né? E desempenhar a quem de interesse, né, desses grupos que são sérios, né? Nós sabemos que são sérios, e com uma certa representatividade, amplia muito a nossa área de atuação, nós como leões, né? E isso a gente pode, como eu disse, a gente pode ir individualmente ou até como instituição, né, solicitando uma cadeira, por que não?
Nessa composição do conselho, então, né, existe toda uma lei, existe uma estrutura de funcionamento, né, mas basicamente são 16 conselheiros que representam entidades da sociedade civil, 16 secretarias, né, de órgãos governamentais, que dá um total de 32 conselheiros. Tem uma secretaria executiva, uma comissão técnica operacional, e eles deliberam, né, dentro das necessidades da população idosa. E tudo isso, as resoluções são sempre publicadas no Diário Oficial do Estado. E aí nós chegamos numa coisa interessante, que são os fundos do idoso. Né? Esses fundos são valores fundamentais para viabilizar a implementação de políticas e ações voltadas para a promoção, proteção, defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. E aí entra a saúde, né? Seguindo tudo aquilo que as políticas que já se anteciparam em 94, em 2003, né, no Estatuto do Idoso, dizem que é necessária a pessoa idosa. Tá? Dentro disso, a gente pode deliberar. A partir de 2010, né, houve a Lei 12.213, que é tanto para pessoa física quanto para jurídica, que diz que a gente pode deduzir do imposto de renda devido, apurado na declaração anual, doações feitas aos fundos municipais, estaduais ou nacional de direito da pessoa idosa. Tá? E os limites que tem lá é o seguinte: eu posso doar 1% do imposto devido apurado por pessoa jurídica, né? Isso tributado na base de lucro real, e 6% do imposto devido apurado por pessoas físicas na declaração de ajuste anual, na modalidade de tributação por dedução legal, que é o modelo completo, tá? Então, com essa promulgação da lei, que foi lá a partir do exercício de 2020, mas foi promulgada em 2019, nós podemos optar pela doação aos fundos controlados pelos conselhos do direito da pessoa idosa, e deduzir isso no nosso imposto de renda lá. A gente pode pegar e fazer isso. E o que a gente pretende dentro disso? Aumentar a possibilidade de atender as necessidades dessas comunidades que nós, como Lions, trabalhamos e temos conhecimento da necessidade de tanta coisa, às vezes de fornecer, ajudar a comprar um equipamento para um hospital que, de repente, o dele quebrou, arrumar um outro equipamento para uma cirurgia que vai atender N pessoas, né? Nós podemos fazer isso. E é através disso, e isso tudo pode ser considerado como doação e pode ser declarado dentro do Lions como atividade de campanha. Nós podemos fazer isso. Então, ampliamos, temos mais um equipamento para ajudar o idoso. E isso, cada um de nós pode fazer. Né? E apresentar para o grupo, e a gente apresentar lá no MyLion. Olha, tivemos uma doação, né, para o fundo do Conselho Estadual do Idoso, não é? E tivemos isso. Cada valor desse, cada soma dessa, nós podemos fazer com que seja uma grande campanha. E aí a gente faz aquele cálculo de quantas pessoas, quantas tantas mil pessoas nós podemos atender assim. Né? Então, isso é uma proposta que eu faço aos senhores e apresento aqui essa possibilidade, nada engessado, pode ser discutido, mas é uma possibilidade de trabalho de uma grande campanha do LD3. Eu não tenho dúvida nenhuma. E dentro desses fundos aí, né, aqui eu repeti a tela, aquela última, né, mas já finalizando, né, o recado que eu digo, que isso é um sonho, né, gente? E eu digo, é um sonho meu particular, é um sonho da gente aumentar esses volumes de doação
né, para poder atender mais gente. E as pessoas atendidas, gente, não quer dizer que sejam só lá da comunidade que não tem, mas essas são as maiores beneficiadas, né? Porque quem tem plano de saúde, vai ir no seu plano de saúde. Agora, quem não tem, vai para o SUS. O governo tem que dar isso. Tem a nossa parte. A gente tem que colaborar também, gente. A gente trabalha no mais para colaborar, para facilitar a agilidade desses atendimentos. Eu acredito que seja essa a nossa finalidade, sim. Então, eu digo para vocês, né, nós precisamos sonhar, mas para realizar os nossos sonhos, nós precisamos visualizar os recursos necessários. O tempo para chegarmos lá, a perseverança para não desistirmos do nosso futuro e a resiliência para sabermos lidar com os reveses da vida que poderão vir, né? E dentro disso, então, eu quero agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de lançar aqui com os companheiros mais um recado e mais uma oportunidade de trabalho. Muito obrigada. À disposição de vocês agora. Neísa, parabéns. Eu não sabia dessa palestra, viu? Aprendi bastante, Neísa. Muito bom, Neísa, parabéns. Olha, me senti uma total ignorante dentro do assunto. Mas maravilhoso. Tenho certeza que não fui só eu, não. Muito interessante. Essa campanha tem que sair já. Verdade, isso tem que sair já. E esta doação que a gente tem que fazer no imposto de renda, gente, agora é a época. Está chegando dezembro, por favor, façam isso. Né? É a mesma história da campanha que a Fundação está fazendo, esclarecendo isso. Vamos reforçar, por favor. E, Neísa, vamos praticar e colocar em ação essa campanha. Parabéns e muito obrigada por hoje. Eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade de fazer parte deste grupo, não é? E eu acho, sim, que a nossa função é essa, é a gente pesquisar as oportunidades dessas ajudas. Nós somos um grupo tão forte, nós temos a possibilidade, sim, de cada vez mais ampliar, né, as nossas áreas de atuação. E eu acho que essa é uma. E, com certeza, quando a gente faz a doação, a gente diz para onde a gente quer que vá. E, dentro disso, a gente pode fazer as nossas cobranças também, né? Exercer a cidadania, né? O companheiro Eduardo quer falar. Pois não. Microfone, Eduardo. Seu microfone está desligado. Está ligado, mas não está saindo o som, Eduardo. O som não está saindo para nós. Caiu? Eu acho que ele vai sair e entrar de novo. Desculpa, Cecília, eu não escutei o que tu falou, cruzou ali, eu não ouvi, desculpa. Nem pude te responder. Logo no início? Que muitas das coisas que tu falou, eu estava fazendo outras coisas, mas escutando, né? Muitas daquelas coisas que tu falou eu não sabia. É bem o que a Tânia falou depois, em seguida ali, me senti uma ignorante naquilo ali, sabe? Foi muito bom, parabéns. Obrigada. Mas, aproveitando, né, essa questão de fazer o imposto de renda, né, fazer a doação, a Fundação fez um projeto, né, que já fez duas lives e que tem todo um folder explicativo e que os clubes procurem a Fundação para pegar esse folder, se precisar de lives, né, que venham, que nos peçam, né, que é para a gente poder divulgar isso e que as pessoas utilizem, né?
A gente, na Fundação, pede também para o Fundo da Criança, né? São os 2 fundos que a gente estava trabalhando, mas tem diversos locais então, tu definir para um local também, né, do idoso, isso é muito importante. Isso é uma campanha, bem como tu disse, tá aí, a Fundação lançou a campanha Só os Abraçarem, né? Eu acho que isso vai dar bastante importante, vai ter muita gente sendo atendida, com certeza. Parabéns, Neisa. Eu não sou tão assim que nem a Tânia falou, porque eu fui no treinamento dos cuidados dos idosos, então, assim, eu não estou me sentindo tão lá no domingo, eu me achei, né? Mas hoje eu já estou me achando aqui melhor um pouquinho. Obrigada, Neisa. Eduardo, agora tu consegue privilegiada, falar. Nonoca e Cecília, vocês dentro da Fundação, quem sabe já disponibilizem aquele folder que o Delmar tem falado em todas as visitas oficiais que nós estamos fazendo. Disponibilizem para os secretários e os presidentes, até melhor, vamos colocar nos grupos todos do Lions. Tá, Cecília, vamos fazer isso. Eu estou só esperando a receber ele em arquivo, assim, em mídia, sim, né? Tá pronto. Eu também quero colocar no Facebook do distrito e da Fundação. Será que está quase? Na realidade, na última reunião, a gente ia fazer só um adendo, porque como é para diversas cidades, né? Ficou de fazer só uma nota ali, um pouquinho diferente, para poder passar, tá? Mas eu vou até conversar com o Delmar sobre isso, né? Porque é o Delmar, o Belloni e o Salami, né? E o Salami. Tá. E a Yara, né? Então eu vou conversar com eles para a gente fazer isso, sim. Tá mais do que na hora, né? Agora... tem que fazer em seguida, que daí a gente vai publicando, o pessoal vai lendo antes mesmo da ingressão, né? Exatamente. Isso. Vai tomando ciência do assunto. Obrigada, Grace. O companheiro Mirabô queria falar. Mas antes nós temos... voltou. Por ordem. Boa noite, meu governador. Boa noite, pessoal. Eu fui conselheiro municipal do idoso de 2012 a 2018. Aí a companheira Neisa me lembrou de uma coisa extremamente importante. Parabéns, muito obrigado. Porque as políticas ao idoso, infelizmente, não são de conhecimento das pessoas. As pessoas não sabem. Nós tivemos um desmanche desde 2018 na cidade de Canoas. Eu venho trabalhando com vários contadores aqui em Canoas. Nós podemos doar até 6% do imposto devido durante o ano. Somente que nós podemos doar ainda mais 3% para o fundo, agora, quando se faz a declaração de imposto de renda no ano seguinte. Então, eu venho trabalhando com os contadores para que as empresas, que muitos acham que não pode, a companhia Neisa brilhantemente me lembrou que é 1%, pode, e esse 1% interfere muito, bastante. E a companheira Nonoca lembrou que a Fundação vem trabalhando essa questão e apresentou dados bastante preocupantes, porque nós não usamos. Só que é uma maneira de nós usarmos um pouco do que nós contribuímos para benefício das pessoas, para saber com quem nós ajudamos. Então, é importante, companheira Neisa, que as pessoas conheçam realmente seus direitos e não simplesmente esperarem as coisas acontecerem. Muito obrigado pelos conceitos. Processo de envelhecimento e velhice. Poxa,
Foi uma das mais brilhantes colocações que eu vi até hoje. Muito obrigado. Que agradeço, obrigada. Mirabeau, a palavra é tua. O microfone está fechado. Não abriu. O microfone da governadora está fechado também. É que ele está em outra sala. Ah, tá. Passa a palavra para o Deu? outro, por favor. Deu. Agora deu. Oi. Então, eu queria complementar com a companheira Neísa, que realmente toda essa tua exposição é uma verdade do que a gente compartilha. Nós, dentro da área da saúde, e tendo participação em vários momentos de vários acontecimentos dentro de uma comunidade, a gente vê algumas coisas em termos do idoso, que nem o Eduardo falou, são poucas as cidades que realmente as coisas funcionam. Então, é bastante difícil que a gente consiga montar um grupo que as coisas funcionem bem. Mas toda essa política do idoso deveria ser melhor trabalhado. Eu conheci a grande parte todas essas atividades, né? E te cumprimentar, Nisa. Tua exposição foi brilhante e muito obrigado por aquilo que a gente pode conhecer através da tua fala. Obrigado. Obrigada, companheiro Mirabeau. Neísa, no município que não existe o conselho. Isso é outra coisa. Como chegar lá? Tá. Com os poderes legislativos e tudo mais, como é que funciona? Eu conversando com a companheira, eu digo companheira porque é minha colega de SBGG, de titulação, a gente já extrapolou, né, algumas coisas, alguns trabalhos juntos, e na volta da questão do idoso também, né? E a Irid, ela se prontificou, inclusive, a me auxiliar a fazer um passo a passo para essas cidades que não têm conselho de idoso, e que eu acho que nós, como Lions, se nós tivermos Lions lá, nós podemos ajudar. E ela me disse o seguinte: bastam 3 instituições neste município, do tipo Associação Comunitária da Igreja, não sei o quê. Tem lá... Isso! Tem por exemplo, o pessoal lá da atividade dos fundos de saúde. Tem 3 instituições representativas, já pode colocar um conselho do idoso lá. Só que isso tem que ser levantado, não é? Porque são ainda poucos municípios gaúchos que têm. E aí eu perguntei como a gente poderia auxiliar. Disse, não, a gente se reúne, eu te ensino passo a passo e pode passar para o Lions que eu vou ser eternamente agradecida, porque nós precisamos fortalecer isso. E eu acredito, sim, que muitos dos nossos municípios do LD3, talvez nem todos tenham. E, gente, aonde tem conselho do idoso, tem a possibilidade de receber verbas e fortalecer o atendimento a essas pessoas. E eu acho que nós podemos ajudar nisso, sim. Então, posso te fazer esse pedido? Com certeza. E é uma campanha do nosso distrito para que os clubes, aonde as comunidades não têm o conselho, possam implantar esse conselho. Com prazer, governadora, com prazer. Amanhã mesmo eu vou ligar para a amiga Irid
e vamos providenciar isso, uma reunião, pode ser online, até para ela explicar, e todo mundo da Podemos fazer uma direção. live, hein, gurias? Podemos fazer. Ela nos ensina, a gente faz essa parceria com o Conselho Estadual do Idoso, vamos ajudar, né? E também vamos fortalecer essa campanha da doação para os municípios que têm. Perfeito. Então, fica contigo. Tá bom, com prazer. Será como saber quais são as cidades que do nosso distrito que não tem? Deve ter, né? Eu acho até... Tem, porque ela tem um acompanhamento das cidades que tem, né? E dentro disso a gente pode localizar o que é do nosso distrito, né? E fazer isso. Agora, eu também acho que é possível, sim, se cair dentro de um co-irmão nosso de um outro distrito, também podemos alcançar eles a essa oportunidade, quem sabe? Devemos fazer isso. Eu O Eduardo acho... se colocou à disposição, devemos sim, Nonoca. A gente pode fazer isso para todo múltiplo. Eu acho que a live que a gente for fazer, a gente já convida todos os demais distritos também. Convidamos todos. Sim. Eles usam isso depois para replicar, daí a gente faz a gravação e disponibiliza o link para eles. Eu coloco para o colegiado. Isso. Aí. Vamos fazer isso. Perfeito. Sim. Eu não sei se eu não peguei, porque eu estava escrevendo aqui também enquanto eu escutava, mas eu vou perguntar. Esses conselhos, eles têm, um por cidade ou ele pode ser por regiões, tipo Porto Alegre, tem mais de um ou não? A gente tem núcleos do conselho daí, né? Aí é diferente. Esses núcleos são representatividades que têm cadeira no Conselho Municipal do Idoso. É que, para facilitar o trabalho, às vezes eles se reúnem por região, principalmente quando tem fórum. Os fóruns é onde a gente faz o levantamento das necessidades da população idosa, né? Para levar como proposta para ser votado nos conselhos, no fórum é que a gente faz a votação da pauta, né, para ser encaminhado para a política pública. Tá, então esses núcleos poderiam estar, por exemplo, localizados nas regiões onde nós temos clubes, eu digo em Porto Alegre, no caso, né? A gente tem aí alguns clubes que podem pegar determinadas regiões e saber quais são elas, para saber se eu não... A gente pode saber, sim, porque o que acontece? Conselho mesmo existe um por cidade. Tá? Perfeito. Dentro disso, existe um número de cadeiras disponíveis para que sejam ocupadas e esses núcleos tenham voz ativa. Entendi. Tá? Então, por exemplo, na região norte de Porto Alegre, eles mandam um representante daquela região para falar por eles, para uma cadeira no conselho. Eu tenho dúvida. Oi, a Daniela está ali. Daniela está lá também. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Eu sou do Lions Clube Porto Alegre Barão do Caí, né? Da Comissão do Idoso, e o nosso clube ele tem um certo... como é que eu vou dizer? Diferencial, porque nós temos asilos e instituições em cidades onde não tem o Lions, que estão aqui do nosso lado, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, e essas cidades que não tem Lions, a gente também pode ajudar, porque são entidades que nós já damos uma certa assessoria, só que não há clube. Infelizmente, fecharam. Eu sei que eles... Gravataí tinha, Cachoeirinha tinha, Alvorada não, ou teve em Alvorada, mas agora não, só que existem asilos lá que a gente eventualmente faz campanha, e aí eu queria saber se essa atuação também é legítima para nós nesse sentido. Claro que sim. Qual é o nosso lema? Onde houver uma necessidade, tem um leão lá. Então tá certo.
Tá certo. Então tá, isso que eu Depois queria nós saber. vamos conversar mais de perto sobre isso, Daniela. Tá bem, tá bem. Tá? E se Tá Deus certo. quiser, logo teremos um Laios Alvorada. É o que eu estou pensando. Já estamos em tratativas, né, Benoci? Abre o microfone, mãe. Ela não abriu. Não. Ó, Bom microfone. vê-la aqui hoje. Benoci, o microfone está fechado. Clica na tela do celular No fonezinho. e no fonezinho. Ela tá brigando com o celular, Daniela. Mas é mais difícil no celular, sim. É mais difícil. Eu prefiro fazer no computador também. Eu também, eu não sei fazer live no celular. Não tem problema, Benoci, depois tu nos diz. Tá. Ai, deu. Agora Pessoal, vem. Viva! Gravataí, a Tânia sabe que nós estamos nos esforçando muito para fundar a Gravataí. Não, Alvorada. Bom, agora o que é uma coisa, Daniela, também, nós temos nesse momento reunião do clube. E o pessoal está tudo chamando lá, porque a Daniela está fazendo a campanha das fraldas, fez uma lindíssima campanha, fez todo um processo maravilhoso e está todo mundo esperando. Assim que tu sair, vai direto para a reunião, só estão te esperando para fazer o fechamento da campanha que vai a 2.000. Fala, Daniela, sobre a campanha da fralda aí. Daniela, fala e volta para a reunião, Daniela. Daí Tá. vai. Eu vou bem rapidinho. Manda o link para nós, Daniela. Ai, Não, Eu acho que a Ana tem que mandar, é né, mãe? fechada do clube. É, reunião do clube. Mas, assim, ó, rapidamente, nós fizemos uma campanha de fraldas geriátricas, né? A campanha do distrito. Hã? Não entendi. Foram mais de 2.000 fraldas que nós vamos dar para 3 instituições, sendo que eu consegui fechar que elas tenham pelo menos uma semana inteira, todos com fralda geriátrica em 5 trocas. Eu sei que é uma coisa assim que parece pouco, mas é uma maneira que a gente tem de entrar para ver como é que estão esses asilos, se essas políticas públicas aos quais eles têm direito, se eles estão buscando, como é que está a situação da instituição, para que a gente possa ir buscar junto, né, aos órgãos competentes, então, essa manutenção, porque eu sei que tem idosos nessas instituições que não recebem nada, que usam fralda de pano. Então, assim, é uma situação bem precária. Uma é do Rubem Berta, que são 29 idosos, em situação bem ruim, e outros 2 são de Alvorada, que tem uma situação um pouco melhor, mas que eu também não sei exatamente ainda como é que está. Eu sei que eu consegui fazer essa arrecadação, e agora o próximo passo é visitar para a gente ver esse outro lado. Por isso que para mim era muito importante a live de hoje, até se tu puderes me encaminhar ela em vídeo, em texto, porque eu quero estudar isso para eu chegar para essas instituições e ver com elas detalhadamente, ajudá-las nesse aspecto, ver se eles estão buscando, se eles estão em dia, né? O que falta para que eles tenham um maior suporte econômico, social, físico, mental, né? De saúde, se eles estão deixando de ter por falta de informação. Eu acho que é isso mesmo que acontece. Eu gostaria desse material, porque meu passo é entregar as fraldas e buscar deles essas informações. Para a gente. Perfeito, companheira Daniela. Eu vou te enviar não só esse material, tá? Como eu vou te enviar também, de forma digital, o Estatuto do Idoso. Ótimo. Que ótimo. é a nossa Bíblia. Nossa Bíblia. E lá também
todos os direitos dos idosos e como aquilo deve. Também, quando a gente fala em residencial e asilos, nós temos a RDC agora de 2021, que era a antiga 285, se não me engano, agora é 520, de 2021, que saiu há pouco, que também nos dá uma referência muito boa do que o que a gente pretende, o que a vigilância sanitária, que os órgãos legisladores nos mandam. Mas eu sempre digo o seguinte, nós precisamos de uma vigilância sanitária e de uma fiscalização mais acolhedora, que é essa que a gente vai fazer. A gente vai fazer não para punir, mas para ajudar. Para ajudar, exatamente. E que às vezes as pessoas que estão lá imbuídas nessas fiscalizações não têm esse entendimento, porque são funcionários públicos, que às vezes até são tirados de outras áreas para irem para lá e não têm esse entendimento e nem tempo, né, para a quantidade de LPIs que tem para poder fiscalizar isso. Mas eu acho que a gente tem um bom material na mão para trabalhar e ajudar, sim. Ah, sim, obrigada, é isso que eu queria. Eu vou ir para outra reunião, então. Obrigada a você. Bem? Então tá. Tchau. Tchau. Mais alguma pergunta, companheiros? Alguma colocação? Então, companheira Neísa, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada por nos mostrar coisas que acredito que muitos desconheciam. E, por favor, coloque em prática os nossos pedidos como for possível para ti, o quanto antes. Gurias, vamos ativar, apurar o negócio da fundação com o folder para a gente esclarecer e colocar o quanto antes, pelo prazo que temos. E mais uma vez, Neísa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder fazer mais um pouquinho, né? E olha, agradeço, companheira. População idosa aí que a gente escolheu, né? Acompanhar, eu acho que nem é mais profissão, né? Já virou vocação isso aí. Foi ao contrário. E